Bom dia, queridos. Bom dia a todos vocês que estão partilhando nesse momento do nosso Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de confinamento, de isolamento social. E nós agora estamos lendo em Mateus capítulo 5 e vamos nos deter por algum tempo nas bem-aventuranças. Mateus 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Um texto maravilhoso, um texto que se tornou um texto de toda a humanidade, assim como a oração do Pai Nosso, assim como o Salmo 23, textos que as pessoas conhecem, mesmo aquelas que não professam a fé cristã. Um texto de uma riqueza insondável. Você ouvirá a vida inteira sermões sobre a bem-aventurança e mesmo assim lhe faltará algo. Por sinal, sempre nos faltará algo. Por isso que a gente não pode ficar preso num sentido só, num significado só. Por isso que é importante a gente procurar mudar a nossa posição e ver as mesmas coisas sob outro ponto de vista, ou acolher uma opinião, mesmo que divergente da nossa, sobre aquele assunto. Por quê? Não somos completos, não somos absolutos. A verdade enquanto conceito não é uma coisa do ser humano. Nós sempre teremos acesso a uma verdade não toda, uma verdade parcial, porque somos humanos. Podemos ter uma visão correta daquele ponto de vista, mas nunca teremos uma visão completa. Por isso que esse texto, assim como toda palavra, será objeto de estudo, de reflexões, de pregações, de entendimentos, de experiências, e isso se renovará inesgotavelmente por conta dessa riqueza que é a palavra de Deus. E uma grande lição para a gente. É interessante porque Jesus ele vê a multidão e sobe ao monte. Seus discípulos o acompanham, ele se assenta e os discípulos ao redor dele. Ali uma posição muito comum na antiguidade para se passar um ensinamento, a posição de um mestre com seus discípulos. E ali Jesus começa dizendo: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão vendo lá embaixo os bem-aventurados? Não porque eles são pobres, não porque eles choram, não porque eles são sedentos de justiça, não por essas coisas que são as suas dores, que são
reflexos da sua humanidade e de uma sociedade também humana, ambos, o pessoal e o social, ferido, machucado, rasgado, furado, incompleto, limitado, marcado por inconsistências, incoerências, não por conta disso, não que seja uma virtude ser pobre, estar chorando, estar sedento de justiça, sedento e faminto de justiça. Não é isso. Eles são bem-aventurados, eles serão bem-aventurados quando vocês descerem o monte, quando vocês se misturarem com ele, vocês que são o sal da terra e a luz do mundo, quando vocês, com suas boas obras, com suas boas palavras, com a pregação do Evangelho, encharcarem a vida deles de fé e de esperança, então esses pobres de espírito descobrirão que deles é o reino dos céus. Esses que estão chorando serão consolados. Esses humildes herdarão a terra. Esses que têm fome e sede de justiça serão saciados. Esses que buscam misericórdia alcançarão. Estes que são limpos de coração, eles verão a Deus e eles serão pacificados e eles receberão o meu reino. E mesmo quando eles forem perseguidos, ainda assim eles serão bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Então, eles serão bem-aventurados quando houver esse encontro com o Evangelho da graça, com o Evangelho da redenção, com o Evangelho que acolhe o ser humano no seu pior e o resgata, e o restaura, e o refaz. Ou seja, o bem-aventurado é aquele que atravessa os seus piores momentos, mas se reinventa, se recria na vida e no mundo pela força do Evangelho. E aí acontecerá um milagre, porque quando vocês levarem consolo, vocês serão consolados. Quando vocês levarem justiça, vocês serão alvos dessa justiça. Quando vocês levarem a eles a palavra de Deus, a misericórdia, vocês serão alcançados pela misericórdia. Quando vocês pacificarem o coração deles, vocês serão pacificados. Porque vocês estão aqui, mas estão lá. Vocês vão descer como sal da terra e luz do mundo? Sim, mas vocês também choram, também têm fome e sede de justiça, também precisam ser pacificados. E quando vocês abençoarem, serão abençoados. Por isso que no Evangelho inteiro, Jesus vai dizer do grande paradoxo do reino de Deus. É dando que se recebe, é partilhando que se tem, é distribuindo, é abençoando que se é abençoado. Então eu estou lá e estou aqui. Eu estou pregando e estou recebendo. Eu estou abençoando e sendo abençoado. Eu consolo e sou consolado. Eu pacifico e sou pacificado. E aí Jesus vai dizer que isso é ser um bem-aventurado. E muito cuidado, porque a Bíblia não diz em momento algum o que é a bem-aventurança. Em momento algum a Bíblia define o que é felicidade. Mas ela diz quem é o feliz, quem é o bem-aventurado. E essa felicidade não tem nada a ver com esse nosso conceito contemporâneo do que é felicidade, do que é bem-estar, do que é estar pleno de todas as coisas, do que é estar tranquilo. Felicidade para a Bíblia não se define, mas define-se sim quem é o feliz. O feliz é esse que caminha. O feliz é esse que atravessa as circunstâncias da vida e se reinventa no mundo e na própria vida. O feliz é esse que leva a bem-aventurança e é alcançado por ela. Leva o Evangelho e é alcançado por ela. O feliz da Bíblia, como está escrito no Salmo 1, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, tem essa vida de Deus dentro dele, as suas folhas não caem,
o seu fruto acontece na estação própria, tudo no seu tempo, e aonde ele toca, prospera. Não a prosperidade nossa, de realização capitalista, material, de coisas, de poder, de fama, de vaidade, mas a realização de se sentir atravessado como alguém que jorra uma fonte de água e recebe essa mesma fonte. Como alguém que dá e recebe do que ele dá. Esse é o bem-aventurado. Esse é o feliz na Bíblia. Então há uma convocação de Jesus para uma outra maneira de viver, uma outra perspectiva de ver até os seus próprios erros. Por exemplo, ontem eu tive que procurar o meu filho para falar de um erro meu. Ou seja, a gente é atravessado por evangelho não é só no nosso melhor, não. É no nosso pior. É quando a gente erra, quando a gente se descentra, quando a gente se perde da gente, quando a gente erra com Deus, quando a gente erra com o outro. A gente não é um vaso lustrado, perfeito, né? Alguém, como diz aí o locutor, né? Alguém inoxidável, que brilha o tempo todo. Não! Mas o tempo todo a gente pode ensinar, não só a partir daquilo que nos é forte, mas das nossas fraquezas também. Isso é ser atravessado por o Evangelho, isso é estar dentro desse processo. E a Bíblia vai dizer que feliz é esse, que tem essa leveza, que encara a vida com esse peito aberto, que é capaz de atravessar os momentos difíceis e se reinventar. Aquele que é bem-aventurado porque partilha das bem-aventuranças de Deus na sua vida. Simples assim. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família, nos hospitais com os enfermos, com as famílias enlutadas, sofridas com seus doentes e com essa gente bonita e brava que luta diariamente se arriscando para nos tratar e receber os nossos enfermos. Que o Senhor te dê uma vida de bem-aventurança, uma vida de um abençoado que abençoa. Amém. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.